O último Monday Night Raw está sendo elogiado por toda a comunidade da internet. Muita gente dizendo que foi o melhor Monday Night Raw do ano. Isso rendeu muitos comentários legais sobre o show. Então, se vocês quiserem saber as minhas reações aos comentários de vocês sobre o último Raw, não deixem de assistir esse vídeo do começo ao fim, porque olha, tem muita colocação interessante e polêmica nesse vídeo. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Vocês já sabem o esquema. Nesse momento, deixem o seu like, clica aqui, martelem o like para ajudar a gente a ser divulgado pelo YouTube, porque quando vocês martelam o like, indicam para o YouTube que vocês gostaram e isso faz o YouTube divulgar a gente, beleza? Então vem com a gente agora para mais um momento sincerão da galera, agora falando do Monday Night Raw do dia 17 de novembro de 2025. E a gente vai começar aqui com um comentário do Seth Rollins sobre tudo o que aconteceu no Main Event, né? Principalmente lá o retorno do Brock e do Roman Reigns. Ele diz o seguinte: cinema absoluto, meus amigos. A besta encarnada, nosso monstro incontrolável Brock Lesnar, frente a frente com o nosso chefe da tribo, o cabeça da mesa Roman Reigns, formando seus times pro War Games. Silêncio. Não façam nada, apenas reconheçam esse momento histórico. Duas lendas da WWE no mesmo ringue na mesma hora. Que encarada, meus amigos, simplesmente de arrepiar. Muito obrigado por esses momentos inesquecíveis da WWE. Cara, por que eu trouxe esse comentário? Ele não é muito polêmico, ele traz um sintoma de como que o público ainda se amarra em ver o Roman Reigns e o Brock Lesnar aparecendo nos shows, né? São dois lutadores lendários da WWE, tem muitos títulos, muita história, muita aura, e quando os dois aparecem, o público vai ao delírio. Não importa muito a forma como você encara as histórias fora do ringue do Brock Lesnar, mas a verdade é que a maioria dos fãs de luta livre, quando vem o Brock entrando, eles vão à loucura. Agora, o que me chamou a atenção nesse comentário foi ele dizer, o Seth Rollins, que o Roman Reigns e o Brock Lesnar formaram seus times para o War Games. Isso não é verdade, né? Quem formou os times para o War Games foram o CM Punk e o Paul Heyman com a Division. E o resto da galera foi só sendo agregado. Então é interessante a gente ver como é que a percepção da gente muda. Teve inclusive um comentário que eu não destaquei aqui que mostrou que a arte do War Games foi alterada. Ela estava com o CM Punk no centro e agora passou a ser o Cody Rhodes. E já estão chamando o time do Punk de time do Cody. Né? Então, assim, é muito interessante ver como que, por conta da aura que esses caras têm, essas lendas têm, você às vezes acaba mudando um pouco as coisas na cabeça. Tem muita gente falando que agora vai querer assistir o Survivor Series porque o Brock Lesnar e o Roman Reigns vão estar. E isso me chama a atenção porque, por um lado, é legal porque chama fãs mais casuais para assistirem o show. Mas, ao mesmo tempo, é um sinal de atenção para a WWE, que eles precisam criar novas lendas, novos talentos para a nova geração, principalmente agora que eles estão na era Netflix. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, principalmente no torneio The Last Time Is Now. Porém, o fato é que chama atenção isso e, da mesma forma como a WWE deixou o Seth Rollins feliz, deixou muita gente feliz. E eu acredito que com a presença dos dois, certamente o Survivor Series War Games vai ter muito mais atenção. Agora o Sampaio Pontes ele vai trazer um comentário sobre o torneio do Cena, um comentário bem forte. Ele diz o seguinte: para um torneio que foi criado a partir da justificativa do próprio John Cena de promover um novo talento, mas que novo talento seria esse? Gunther, Jey Uso, Solo Sikoa, Rusev, Sheamus? Para um evento que possuía uma proposta promissora, acabou tornando-se apenas mais um torneio repetitivo. Sem desmerecer os lutadores participantes do torneio, é importante destacar que se a WWE realmente quisesse, poderia dar visibilidade a todos eles, ou escolher um para elevar sem precisar utilizar o torneio de despedida de John Cena. O torneio poderia, de fato, servir para alavancar um novo talento, e caso esse talento aproveitasse a oportunidade, somente o tempo e o público poderiam responder ao seu sucesso. Cara, eu concordo plenamente contigo, de cabo a rabo. Tá? Quem acompanha aqui o nosso canal sabe que eu era mega favorável a que o torneio fosse feito para elevar um novo talento, e o talento que eu estava defendendo era o Obafemi. Né? Para quem tem visto o Obafemi nessas últimas 2 semanas na NXT, sabe que o cara é especial. O cara é especial, é um talento assim que a WWE precisa usar. E eu acho que já está na hora dele subir para o main roster. E esse torneio era perfeito para alavancar o Obafemi. Só que quando a gente teve a revelação das últimas lutas no último SmackDown, a gente viu que o Obafemi não vai participar. A princípio. Por que eu digo a princípio?
porque ainda existe uma chance do Obafemi participar. A gente vai ter na semana que vem uma luta que vai envolver o Carmelo Reis. E a gente sabe que o Carmelo Reis está tentando se distanciar do Demis, mas pode acontecer do Demis atacar o Carmelo Reis, tirar ele do torneio e fazer com que o Nick Aldis tenha que apresentar um lutador surpresa. Essa é a minha última esperança para que, de repente, a WWE dê uma virada no jogo e, no lugar do Carmelo Reis, coloque o Obafemi. Para mim, seria a situação mais lógica possível da gente ter nessa situação. Eu acho que o torneio ele poderia ter dado uma equilibrada. Eu não vejo problema nenhum de ter um Gunther, de ver um Rusev, de ver um Sheamus no torneio. Mas eu acho que eles poderiam ter equilibrado trazendo mais gente da NXT. Tá? Então, nós temos Devon Evans, temos o Obafemi. Por que não trazer o Trick Williams? Eu sei que o pessoal não é muito fã do Trick Williams. Por que não trazer o Rick Saints? Eu acho que tudo bem. O Rick Saints talvez eles quisessem preservar por fazer o campeão da NXT perder. Ok. Mas eles poderiam ter feito uma luta até valendo o título entre o Obafemi e o Rick Saints. Por que não ser criativo? Né? Então eu acho que dava para a WWE ter feito isso, sim, ter mesclado mais o torneio. E na verdade o que a gente viu é que o torneio teve mais lutador de fora da WWE do que lutador da NXT. E isso é que foi o maior absurdo, tá? O Thomas ele vai trazer um comentário também sobre o torneio e ele vai ter a mesma opinião que eu, mas ele tem um detalhezinho no comentário dele que eu queria trazer aqui pra gente. Ele diz o seguinte: tiozão, vou deixar aqui a minha opinião de quem começou a assistir a WWE na Netflix e não conhece, não tem muito apego aos lutadores antigos. Eu gostaria de ter visto mais lutadores da NXT nesse torneio. Eu entendo a ideia de trazer lutadores com quem o Cena teve rivalidade para gerar um hype. Ele tá falando do Dolph Ziggler e do Zack Ryder. Porém, trazer eles não terem nenhuma interação com o próprio Cena ficou algo vazio. Ficou parecendo mais a WWE usando esse torneio como um termômetro para ver se os dois ainda tinham apelo com o público e talvez uma futura recontratação. Cara, eu não tinha pensado no que você pensou, tá? Mas faz sentido. Traz dois talentos que a WWE sabe que estão arrebentando fora da companhia. O Matt Cardona, Zack Ryder se arrebentando no cenário independente. O Dolph Ziggler, Nick Nemeth arrebentando na TNA. Traz os caras pro torneio, dois caras que tiveram rivalidades com o Cena. Faça com que eles apareçam e veja se a reação do público e se as lutas casam. E se depender do que a gente viu, cara, a WWE deveria recontratar os dois, porque tanto o Dolph Ziggler quanto o Zack Ryder fizeram lutas muito boas contra o LA Knight e contra o Solo Sikoa e o público gostou. Então eu acho que a WWE deveria aproveitar esse hype e trazer os dois. Mas eu concordo contigo que trazer os dois e não ter nenhuma interação, nenhuma conversinha de bastidores com o John Cena ficou vazio, ficou perdido no mundo, porque os fãs que são como você, que não conhecem a história dos dois, ficou assim, tá, e por que eu tenho que me importar com essas duas lendas aqui? Né? Porque você não conhece o histórico. Então faltou a WWE apresentar isso para que a gente se importasse um pouco mais com isso. Eles fizeram um fanservice pra galera da antiga, mas ignoraram os fãs novos. Isso eu acho que foi uma falha deles e eu concordo contigo. E com relação a elevar lutadores novos, aí a gente tá junto, tá? Felipe Rocha trouxe um comentário já sobre o campeonato intercontinental feminino, que a gente teve a vitória da Maxine Dupri sobre a Becky Lynch. E ele traz o seguinte comentário: tá, mas e agora? Ou a Maxine perde o título para Becky, ou a AJ Lee vai virar vilã para cima dela, porque no ringue é a lutadora mais limitada da WWE atualmente. Eu não acredito que a WWE vai colocar ela para derrotar lutadoras melhores do que ela. Vai ser muito estranho ver ela derrotando uma Lara Valkyria ou uma Bayley, que são excelentes no ringue. Cara, pra começo de conversa, eu não vejo a Maxine lutando contra uma Lyra ou contra uma Bayley, porque seria face contra face. Eu acho que a Maxine, ela vai manter a sua rivalidade com a Becky e ela deve perder esse título em breve. Eu acho que não vai ser um título muito longo. Talvez seja algo parecido com o que aconteceu com a Tatum Paxley na NXT, tá? Com a diferença de que a Maxine não tem ninguém pra trair ela, ao contrário da Tatum Paxley, que sofreu a traição da Izzy Dame, tá? Mas eu acho que a Maxine não vai perdurar muito com esse título. E mesmo que ela perdure um tempo, vai ser numa rivalidade com a Becky, tá? Vai ser numa rivalidade com a Becky, porque não tem vilã de midcard no Monday Night Raw, né? Acho que a única possibilidade de feud ali no midcard com ela seria a Nikki Bella, mas a WWE já jogou a Nikki Bella para enfrentar a Stephanie Vaquer, né? Então, eu acho que eles vão manter essa rivalidade um tempinho, vão fazer a Maxine perder o título de volta para Becky, e aí a Becky segue para enfrentar a AJ Lee na WrestleMania, tá? Pelo menos é isso que tá apontando pra gente.
Agora, sobre a Maxine ser a mais limitada da WWE hoje em dia no ringue, desculpa, mas eu considero que de main roster, só de main roster, a Bifab consegue ser mais limitada do que ela. E a Zelina Vega bate ali de frente, sendo que a Zelina não é que ela seja mais limitada no ringue, ela simplesmente não consegue executar direito os golpes que ela conhece, tá? Mas a Maxine, ela tá crescendo, ela tá evoluindo, e eu acho que a WWE tá querendo apostar muito nela por causa disso. Agora, o Fusion vai trazer um comentário sobre uma lutadora que ele vê e percebe de como está sendo mal bucada, mal construída no ringue e na frente das câmeras. Todo mundo fala de como o Randy Orton e o Drew McIntyre são mal bucados, e com razão. Mas ninguém fala da Bayley. Mal tem história, está de escanteio fazendo algo com a Lyra que não vai pra frente, mal aparece em pay-per-view e dá pra dizer que esse é o pior ano da carreira dela. Bom, pior ano da carreira dela, isso é um fato, mas eu acho que tem muito a ver com a quantidade de lutadora boa que tem hoje na WWE. É tanta gente boa e tanta gente que a WWE tá querendo empurrar, gente nova e gente antiga, que a Bayley ficou meio que perdida no meio do caminho. Tá? E é uma pena. Eu acho que a WWE deveria fazer algo mais com ela e com a Lyra. Estão fazendo essa história dela com a Lyra, essa amizade estranha delas. A Bayley com essa personalidade bipolar dela, que horas a WWE mostra, horas a WWE dá uma escondida. Mas o fato é que é uma história que eles estão tentando fazer para construir da Bayley. E eu acho que a Bayley e a Lyra ainda tem muitas coisas boas para acontecer com elas para frente. Eu acho que elas vão entrar na rota desse campeonato de duplas, campeonato que elas deveriam ter disputado na WrestleMania 41, mas aí teve aquela storyline da Becky Lynch atacando a Bayley. Eu acho que essa storyline vai voltar da Bayley e da Lyra como dupla, e eu acho que isso vai desembocar numa disputa pelo cinturão e talvez um reinado pelo campeonato de duplas, tá? Eu acho que a WWE vai manter a Bayley ali no cenário de duplas por um tempo, até porque eles precisaram tirar a Charlotte e a Alexa para tentar jogar elas pro main event no SmackDown, pelo menos é o que parece, tá? Então, vamos ver, mas eu acho que elas vão entrar no cenário de duplas aí, vão entrar no cenário de disputa pelo título de duplas femininas. Eu acho que vai fazer bem a elas. Elas vão ajudar essa divisão da mesma forma como a Charlotte e a Alexa ajudaram. Agora o Gondim ele vai trazer um comentário sobre o Wargames masculino, né? E ele vai falar sobre a qualidade do time Rio, do time vilão. Esse time dos Rios está bem forte. Não lembro de um time Rio tão forte. Se o Seth não tivesse se lesionado e traído pelo próprio time, com certeza estaria no lugar do Logan Paul. Aí eu me arrisco a dizer que o time Rio estaria com mais força do que o time face. Cara, hoje, independente do Seth Rollins, o time Rio está mais forte do que o time face. Se você for parar para pensar, eles têm Braun Breaker, Bronson Reed, Drew McIntyre e Brock Lesnar. Tá? O Logan Paul é a quinta roda e é uma quinta roda que é muito boa no ringue. Do outro lado, nós temos um CM Punk cansado, nós temos um Cody Rhodes que o pessoal tá de saco cheio, nós temos um Roman Reigns quase aposentado e temos os Usos, que tem qualidade no ringue, mas o pessoal sabe que o Jey Uso deixa a desejar. Então, se você for considerar Star Power, força, potência no ringue, meu Deus do céu, o time Rio dá de 10-0 no time Face. Na minha opinião, esse é um War Games que o time Rio tem que vencer para poder manter a aura da Division e manter a storyline do Drew e do Cody ativa. Eu ainda mantenho que o Drew deve fazer o pinfall no Cody para manter essa rivalidade dos dois ativa, pelo menos até o Royal Rumble, tá? Então, vamos ver como é que a WWE vai construir essa luta, mas, na minha opinião, o time Heel tá mais forte do que o time Face, sim. E eu acho que tem gente aí nesse negócio aí para dar uma belíssima luta pra gente no War Games. É um show que eu tô começando a ficar muito hypado, tá? Agora o Deomiro, que estava um tempinho afastado aí dos comentários, trouxe um comentário interessante sobre a luta do Gunther e do Javon Evans, né? Que foi um lutaço, né? Um lutaço, assim, impressionante. Ele diz o seguinte: além de tantas coisas incríveis, tivemos uma das melhores lutas dos shows semanais, se não a melhor. Gunther e Javon casaram muito bem. Como sou fanboy do Gunther, tenho o que dizer. A Old Team está de volta. A última música tema, né? A antiga música tema do Gunther. Está de volta. Finalmente temos um Rio poderoso de volta. Ele está fácil no top 3 dos melhores lutadores da WWE atualmente. Espero que ele continue com esse pop e ganhe novamente o título mundial. Titio, por favor, concorde comigo. Vamos concordar em parte, tá? A luta do Javon Evans e do Gunther foi muito boa, tá? Eu tô vendo aqui
as estrelas que eu dei pro Monday Night Raw, se a gente for considerar só a luta no ringue, Devon Evans e Gunther foi a melhor luta da noite. Se a gente considerar o fanservice, foi a luta do John Cena. Mas, em matéria de qualidade no ringue, foi a melhor luta da noite. E, com certeza, a aura do Gunther muda completamente com a música antiga dele. Essa música dele, da época de quando ele lutava como Walter, é sensacional. Na verdade, eu acho até que eles deviam mudar o nome dele de volta para Walter, tá? Ver o público de Nova York gritando Walter, Walter. Cara, foi sensacional, mas trouxe uma nostalgia absurda. O Gunther é um cara sensacional. Ele tem um moveset de brawler, muita gente não gosta, né? Fala que é meio limitado. Mas ele trouxe uns suplexes pra luta que ele botou o Devon Evans quase de cabeça no ringue, que foi absurdo, tá? Então a gente vê, novamente, aquela história, que os Rios, muitas vezes, eles são nerfados na sua qualidade de ringue, e eu acho que o Gunther é um exemplo disso. Ele tem qualidade no ringue, ele tem moveset, ele só não usa porque ele é um vilão e ele não quer ser aplaudido como vilão, tá? Concordo contigo, ter um Rio poderoso foi muito bom pro show. E a gente vai ver agora como é que a WWE vai trazer e vai construir o Gunther, né? Porque se ele aposentar o Cena, meu amigo, na minha opinião, ele tem que fazer uma luta pelo Campeonato Mundial para ontem. E aí seria Gunther e CM Punk de novo, né? Vamos ver como é que a WWE vai fazer isso, né? Tem o Bron Breakker aí, as sombras e tal. Mas eu tancaria Gunther e CM Punk de novo no ringue, eu não me importaria nem um pouco. Agora, o Heitor ele vai fazer também um comentário sobre o show, alguns comentários interessantes que ele botou aqui que eu quero trazer para vocês. Primeiramente, F ou Bafeme, tiozão? Pois é, WWE acaba comigo. Segundamente, que show top, bem que você falou. Eu falei, né? Show no Madison Square Garden da WWE sempre vem coisa boa. Nota 10 de 10, melhor Raw do ano. Terceiramente, o pessoal pega no pé do Jay, mas o mais forçado da WWE é esse solo. Não tem entrada, não tem ringue, não tem carisma, não tem aura, só tem os chatos da MFP. É uma pena o Ziggler ter perdido pra ele. Bom, cara, a gente tem que entender que o Dolph não é contratado da WWE. Ele veio num contrato de curto prazo. Tá? Isso foi confirmado. Eu coloquei isso no vídeo de hoje mais cedo de notícias da Luta Livre. Então, cara, assim, a gente não poderia imaginar que o Dolph iria ganhar e ia avançar nesse torneio, né? Vamos ser honestos. Mas que o Solo ele tem alguns problemas de limitação ali, às vezes. Isso é verdade. A luta casou, mas assim, às vezes eu fico olhando o solo e eu fico percebendo assim, cara, tá faltando algo. Tá faltando algo, sabe? Eu não sei o que que é. Eu não sei se é a toalha na cabeça. Eu não sei se ele precisa mudar um pouco o moveset dele. Eu acho que ele nerfam. A WWE nerfa ele pra querer evitar que ele seja aplaudido. É a mesma história, tá? O carisma, ele parou de fazer aquelas piadinhas que ele fazia, aqueles deboches no ringue, ele parou de fazer aquilo, ele começou a fazer no Money in the Bank, tava legal e ele parou. Cara, assim, realmente eu fico me perguntando o que a WWE vai fazer com o Solo, porque realmente pô, qualquer pessoa que entra no ringue com ele, por exemplo, brilha mais do que ele. Isso é um pouco absurdo da gente pensar, mas é um fato. Vamos ver o que a WWE vai fazer, mas eu tenho minhas dúvidas de que a gente vai ver muito mais coisa boa aí da WWE com o Solo. Eu já não consigo ver ele como campeão mundial, sinceramente, tá? Do jeito que tá hoje, eu acho que não tem muito o que fazer com o Solo, não. Agora a gente vai trazer um comentário sobre o Wargames feminino, né? E o Elder vai dizer uma opinião meio interessante. Ele pergunta o seguinte: tiozão, você não acha que o correto é o Wargames feminino ser o evento principal? Ainda mais que tem muito mais qualidade dentro do ringue. O que importa é a qualidade, não o nome, na minha opinião. Cara, eu entendo essa opinião. Eu entendo essa opinião. Assim, eu sou da opinião que talento no ringue sempre deveria sobressair a nome de lutador. Mas tendo dito isso, cara, não tem como botar o Wargames feminino como main event, considerando que no outro Wargames a gente tem CM Punk, Roman Reigns, Brock Lesnar, Drew McIntyre. Cara, é muita gente lendária junta no mesmo ringue. Não tem como, cara. Assim, a gente tem que considerar o marketing do show, a gente tem que considerar o que os fãs esperam. E por mais que a luta livre feminina tenha um engajamento muito grande e a tendência é só crescer nos próximos anos, essa galera ainda carrega a audiência. Essa que é a verdade. E a gente consegue ver aqui no canal, cara. Vocês sabem que eu sou
um dos canais que mais dá espaço para luta feminina aqui, né? Todo vídeo que eu faço da luta livre masculina, eu procuro tentar fazer um da luta livre feminina também. E é só você ver a audiência. Os vídeos da luta livre masculina têm mais audiência do que a feminina. Não é tão disparatado, é próximo, mas a masculina ainda atrai mais atenção. Então a gente tem que ser pragmático, né? E a verdade é que se a WWE colocasse a luta masculina antes e a luta feminina no main event, poderia acontecer do público chegar cansado pro main event e simplesmente morrer, não querer torcer. Então, nesse ponto, eu até prefiro colocar a luta livre feminina antes, deixar o público se arrebentar vibrando com a qualidade no ringue, que vai acontecer, dar uma descansada nas lutas no meio, torcer pelo John Cena e depois se acabar no main event. Apesar de que eu tenho um certo medo de como vai estar a crowd nesse show, porque vai ser em estádio aberto, né? Um estádio do San Diego, o antigo estádio do San Diego Chargers, do San Diego Padres, na verdade, o antigo estádio, o atual estádio do San Diego Padres, né? Time de beisebol de San Diego. Então, assim, eu tenho um pouco de medo de como que vai ser essa crowd, tá? Pode ser que ela fique um pouco quieta em alguns momentos do show. Mas, cara, a gente precisa trabalhar com o que a gente tem e a verdade é que hoje o Wargames masculino tá com um star power simplesmente absurdo. E o Luciano traz um comentário também sobre o Wargames feminino, e aí ele vai falar sobre a luta em si, o que ele pensa da luta. Ele diz o seguinte: bom dia, Titi. O Wargames feminino está tão recheado de superestrelas que gostaria muito que a Bayley tivesse uma chance. Ela ficou muito tentada de entrar para o time das Kabukis. Seria animal ela virar heel. Também imagino que nesse mar de duplas femininas excelentes, alguma tem que romper. Também não acho legal essa história da Charlotte com a Rhea morrer tão cedo, ao mesmo tempo que não vejo nenhuma como heel no momento. Cara, nessa luta aqui, especificamente, eu acho que a gente não vai ter heel turn. Tá? Eu acho que a gente não vai ter heel turn. Eu não acho que a Charlotte e a Alexa vão romper. Eu não acho que a Rhea e a Io vão romper. Eu não acho que a Charlotte e a Rhea vão bater de frente. Eu acho que essa vai ser a luta do Wargames que as faces vão ganhar. A minha aposta para essa luta é as faces ganhando, tá? Muito possivelmente com a AJ Lee fazendo pinfall na Becky para poder setar uma luta mais para frente, tá? Eu acredito que a Becky vai recuperar o campeonato intercontinental. Não vai ser um title reign longo da Maxine Dupri. E eles vão desenvolver essa de rivalidade da AJ Lee e da Becky Lynch por esse campeonato intercontinental mais para frente. Então, o que a gente tem que ver é como é que essa luta ela vai evoluir para outras histórias, para as histórias que estão sendo levadas lá para frente. Então, como essa luta aqui, eu acho que tem menos possibilidade de haver esse tipo de evolução do que na masculina, aonde eu consigo ver um Jey Uso virando o Rio e traindo o time dos Faces, ou eu vejo, por exemplo, um Roman Reigns dando uma surtada e indo embora da luta, eu consigo ver, por exemplo, os Rios vencendo a luta dos homens. Aqui eu não consigo. Aqui, pra mim, vai ser fanservice, vai ser o Sky pulando do alto da jaula, vai ser as Faces ganhando a luta, e aí, ou vai ser pinfall da AJ Lee na Becky Lynch, ou vai ter uma das duplas, Rhea e Io, ou Charlotte e Alexa fazendo pinfall em uma das membros das Kabuki Warriors para setar uma luta pelo título de duplas, tá? Essa pelo menos é a minha visão. Então a minha aposta hoje, time face feminino, time heel masculino sendo os vencedores dos War Games, e aí a gente vai ter que ver quais vão ser as construções das histórias. Aqui, entre as meninas, eu acho que vai ser isso, alguém fazendo pinfall para ganhar alguma luta pelo título no futuro, beleza? Bom, essas foram as minhas opiniões sobre o Monday Night Raw. Teve muito mais coisa acontecendo, eu tenho certeza que vocês gostariam que eu falasse muito mais coisa, mas o show foi muito grande, teve muita coisa interessante, então tentei pegar as melhores perguntas de algumas coisas, de alguns assuntos que aconteceram no show para a gente poder falar. A luta do John Cena foi espetacular, a gente gostou muito. A vitória da Maxine Dupri foi bastante surpreendente. Nós tivemos a confusão no final do show. Então teve muita coisa legal. Eu espero que eu tenha coberto aí tudo o que aconteceu de interessante no show e tenha respondido as suas perguntas e colocações, apesar de que o Sincerão é mais para reagir a colocações do que perguntas. Mas de vez em quando a pergunta tem alguma opinião, eu gosto de colocar só para a gente poder reagir a isso, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês.
Amanhã a gente vai ter alguns vídeos novos aqui no canal. Vou tentar manter os vídeos de notícias da luta livre sempre que tiver notícia interessante para trazer para vocês. Não deixem de acompanhar, porque amanhã a gente deve ter uma Copa do Mundo novinha em folha e devo trazer para vocês. Então fiquem ligados aqui no nosso canal. Sexta-feira, live do SmackDown. Conto com a audiência de vocês. Muito obrigado por tudo. Não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para alavancar nosso canal. Você já sabe o esquema. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Deixe o seu hype. Faça compras aqui nas nossas lojinhas do Mercado Livre e da Shopee. Não precisa comprar os itens que estão aqui. Clica no item, entra no site, faz as suas compras. Na hora de sair lá no carrinho de compras, vocês tirem o produto que vocês usaram para poder entrar. E aí vocês fecham as suas compras. E aí eu ganho uma pequena comissão das compras de vocês, tá bom? Muito obrigado por tudo. Não deixem de continuar assistindo o nosso conteúdo, maratonando o nosso conteúdo. Vocês vão ajudar a gente a ser divulgado. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.